Um arroio é um canal natural ou artificial que liga cursos do leito e das margens de um corpo de água. Dependendo da sua localização ou de certas características, um fluxo pode ser denominado por uma variedade de nomes, locais ou regionais. Por exemplo, riachos longos e grandes são geralmente chamados de rios. Os arroios são extremamente importantes no ciclo da água e também servem como instrumentos na recarga das águas subterrâneas e também corredores para a imigração de peixes e animais selvagens. O arroio Sapucaia, principal tópico do episódio de hoje, tem suas nascentes em municípios vizinhos, Gravataí e Novo Hamburgo, e passa ao sul de Sapucaia do Sul, junto à refinaria Alberto Pasqualini, fazendo a divisa natural entre os municípios de Esteio e Canoas. Então tá, mais uma vez aqui estamos nós reunidos no Base Ambiental, numa casa nova, no Pod Launching Studio, levando ideias às nuvens, nesse programa que é uma iniciativa da Save Soluções, competência, seriedade e experiência em processos produtivos, processos químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistemas de gestão integrados, com apoio da nossa amada e querida rádio Frida Rock, uma rádio empoderada. E hoje a gente vai falar sobre o Arroio Sapucaia, seu fórum, e também sobre a Semana Interamericana de Água. Eu tenho aqui hoje uma amiga nossa que já participou do programa, que é muito importante estar aqui hoje, muito significativo, que é a Maria Inês Pacheco, que é graduada em Pedagogia pela Unicinos, pós-graduada em Orientação Educacional e Supervisão Escolar pelo La Salle, tem experiência na área socioambiental com ênfase em orientação para valoração ambiental, atuando nos temas seguintes, que é ecologia humana, ecopedagogia, pedagogia social, pedagogia sistêmica, cultura religiosa e diversidade, conservação de recursos naturais e culturais, educação ambiental, defesa de recursos hídricos, impactos ambientais e redução de danos sociais e naturais. Atua também como coach, consteladora familiar, orientadora profissional e educacional, articuladora do projeto ambiental Arroio Araçá, nosso Rio Guri, em Canoas. Então é um prazer estar te recebendo aqui de novo, dessa vez num momento muito especial. A gente está bem perto da Semana Interamericana de Água e
da Semana Estadual de Água, também do Seminário Água para a Vida. E com isso a gente está trazendo para falar sobre o grande trabalho do Fórum Arroio Sapucaia. Então, dentro dessa primeira temporada, que a ideia é apresentar conceitos básicos para as pessoas começarem a entender mais coisas, né? Hoje a gente teria mais uma presença, que por motivo de força não veio, que é o Daniel. Traz dentro do nosso contexto aqui, Inês, a importância dos arroios de uma forma geral dentro do contexto urbano. Qual é a importância do arroio hoje dentro das cidades, para a gente começar essa conversa? Isso, conversa que a gente tem bastante, né, Luciano? Que além de tudo ainda somos parceiros de Conselho do Meio Ambiente. É verdade. E também estou aqui representando também a própria associação do Fórum da Subbacia do Arroio Sapucaia, que agora também está se formando. E ainda tu tá na associação da Guajuviras, da associação Isso, da Guajuviras, junto com o Daniel, no conselho, né? Então nós três somos parceiros também de conselho. E a questão do arroio sempre foi, para mim, né, algo bastante importante no trabalho, porque como a gente trabalha com as escolas, a gente trabalha com as crianças, com os jovens, algo muito importante de ser enfatizado é o in loco, né? A gente ali pertinho, às vezes falar em rio é muito mais longe, é muito mais difícil de circular, de ir lá visitar, e o arroio está ali, é vizinho nosso. A primeira grande importância é que ele faz parte da nossa comunidade. Né? Então ele é vizinho nosso, ele está ali bem pertinho. Eu ainda estou, onde eu moro, ainda tem uma nascente no fim da minha rua, ou no começo da minha rua, daí. Então tem uma nascente ainda de um arroio, né? E como também sou do projeto Arroio Araçá, eu sempre enfatizo que são os rios guris, né? Então como a gente é um trabalho socioambiental, a gente precisa cuidar muito dos pequenos, né? As pequenas criaturas que nascem, que estão aí aos nossos cuidados, para chegarem lá adultos bem fortes, saudáveis. Então, a nascente e o rio são esses pequenos, que a gente tem ali pertinho, né? O arroio ali pequenininho. Nós estamos com uma série de programas que a gente começou a falar sobre sustentabilidade e inicialmente falou sobre saneamento e já passamos por algumas etapas, que é abastecimento e a própria drenagem. E as pessoas não entendem que normalmente após o tratamento do esgoto, sendo ele bom ou não, ele acaba retornando pro arroio que vai alimentar o rio e vai acabar voltando para nós. Pelas torneiras. Tendo que pagar bem caro para tratar. Paga bem caro para tratar, e vai pagar mais caro, é uma tendência. A gente não entende o caminho das águas, a importância disso tudo. O sistema que tem por trás de tudo isso. O sistema que tem por trás de tudo isso. Então, eu sempre acho importante, né? Até interessante, a gente acaba brincando nos programas, que a gente sempre acaba falando em água, mas eu acho que esse acaba sendo o programa essencial para falar de água. Justamente por não terem, a gente não conseguir trazer esse conhecimento para muitas pessoas e as pessoas entenderem a importância das nascentes, dos banhados, por que existe uma área de alagamento, das matas ciliares, tudo isso. Isso aí. E todo aqui, um sistema por trás, né, dessa água que a gente tanto precisa. A gente fala muito do Arroio Araçá, né, nas nossas conversas, tem um grupo de trabalho sobre isso, mas a gente tem o Arroio Guajuviras aqui dentro da cidade de Canoas, né? Isso aí. E qual é a conexão dele com o Arroio Sapucaia, para nós podermos entrar depois? Temos também o Arroio da Nazário, esse arroio Guajuviras que nasce ali na Fazenda Guajuviras. A gente até fez uma saída agora dentro dessa programação da Semana Interamericana das Águas. A gente fez uma saída na Fazenda Guajuviras para ver a nascente do arroio Guajuviras. Quem nos acompanha, que nós estamos falando agora do município de Canoas. Guajuviras é uma fazenda que existe um projeto novo para se tornar um grande parque ambiental. A real é uma potência, né? É um potencial de águas ali. Eu conheci a Fazenda Guajuviras como a potencial de nascentes de vários arroios. Nós temos também o Arroio da Brigadeira, né? Que é essencial para o município e é o mais judiado. Isso aí. Então, a gente foi visitar o Guajuviras, até porque o Guajuviras desemboca no Arroio Sapucaia, na divisa entre Canoas e Esteio. E o Arroio Sapucaia tem a microbacia formada pelas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Cachoeirinha, Gravataí.
E acaba a importância dele para todo esse abastecimento, acaba tudo isso indo para o rio, normalmente o Rio dos Sinos, que é da onde abastece todos esses municípios com a necessidade de uma qualidade de água boa. Então, no momento que tu tem um arroio prejudicado, vai tudo para o rio. E aí o tratamento da água fica mais caro e muitas vezes improvável, principalmente em tempo de seca. A ideia é as pessoas poderem entender isso cada vez mais, perceberem isso e digerirem isso cada vez mais, né? Na real, o impacto ele é variado, né? Muitos tipos de impacto. É a questão da nascente, é a questão dos banhados, que é alimento da sua microbacia, é a questão do fechamento dele em alguns locais, em muitos locais, né? Todos os arroios sofrem esse impacto, né? Porque a urbanização acredita, o crescimento da cidade está se acreditando que precisa fechar o arroio, porque ele incomoda. A questão de colocar dentro do arroio os esgotos ainda em pleno século XXI. Sem tratamento, em vários municípios da região. A própria questão, por que o saneamento está sendo tão batido? Porque é preciso mesmo que a gente aumente o percentual das estações de tratamento de esgoto. É muito pouco, 30% na grande média, 30% a 40% de potencial de tratamento. Isso é muito pouco para o crescimento que estão as cidades. E ainda tem a questão do recebimento, né? Tu trata 30%, mas tu vai olhar para recebendo, tu trata 30% do que de 5% que chega lá. Que chega, exatamente. Então é muito complicado. Ainda temos muita coisa feita de forma irregular, né? Larga dentro do arroio de forma irregular. De forma direta. A fiscalização sofre muitas vezes por falta de pessoas para isso. Então, os impactos são variados. Então, por que a gente valoriza o arroio? Por que a gente bate tanto na questão do arroio? Porque lá a saúde do rio depende também desse trabalho que a gente chama atenção, tanto lá no Arroio Araçá, quanto no Arroio Guajuviras, quanto no Arroio das Garças, no Arroio Sapucaia, Brigadeiro. O Daniel, que estaria hoje conosco, trabalha com o projeto Biodiversidade, muito ali junto com a bacia. Entende bem toda Isso, do Guajuviras, né? Isso aí. Aí também a gente tem vários projetos, que a gente tem muitos amigos que trabalham na área, por exemplo, o SOS Mata Atlântica, que acaba trabalhando muito com o próprio Arroio Brigadeira. O SOS Mata Atlântica em Canoas está trabalhando com a captação e análise das águas ali no Arroio das Garças, exatamente para poder fazer esse, né, junto com o SOS Rio Gravataí, que também tem outro potencial d'água da gente, né? E também passa para a ONG nacional os dados onde há comparativo, né, entre todos os estados da região da Mata Atlântica. A gente falou aqui um pouco sobre o Arroio Sapucaia, né? Que até eu cito como ele é formado, para a gente entender isso melhor. Me fala um pouco sobre o fórum, como é que nasceu a ideia do fórum, esse potencial todo do É um trabalho que está completando 21 anos, né? A gente precisa ver a importância, né, desse início aí, que foi com a Metroplan, né, em parceria e apoio, né, da Petrobras, com as comunidades, com os governos, né, lá no 2000 começou. E durante o governo, que foi do Olívio Dutra, teve todo Entrevistei um cara que trabalhou nele lá, isso. O Fernando, ele comentou, eu comecei lá no Arroio Sapucaia. Isso aí. Teve toda uma formatação, todo um trabalho, né? Depois, com o término desse governo, teve mais uma outra forma, mas em 2008, né? Então, realmente começou um trabalho específico com a Petrobras, com as comunidades, né? Com a sociedade civil e os municípios e o Estado. Em 2007, o Fórum, então, lança o seminário Água para a Vida. Então, além de todo um trabalho nas comunidades, também passa a fazer um trabalho maior de debate, de estudo, né? E com a pandemia, em 2020, a gente fez o primeiro seminário online, que este ano também vai ter. Então, nós estamos na 11ª edição do Seminário Água para a Vida, que isso aqui que a gente está fazendo é uma preparação, né? Parte. E isso faz parte do seminário. Que nós estamos realmente chamando a atenção para que lá na primeira semana participei em São Leopoldo, acabei indo pelo conselho,
para ver como funcionava isso, acho, em 19. Em 2018, acho que eu fui na La Salle, a Semana Interamericana também estava lá. Sim, cada ano é uma cidade que veio organizando, e né? a gente acaba, eu me lembro que teve uma em Esteio, teve uma aqui em Canoas, e teve um seminário que foi, eu acho, de Sapucaia mesmo, que foi em São Paulo. Os que tu participou? Os que eu participei. Até tu acaba representando o conselho, né? Tu acaba representando o Conselho Municipal de Meio Ambiente, mas é muito pessoal, né? O envolvimento da gente com toda essa ideia de água, arroios, a existência. Recentemente eu estava lendo um trabalho que os pontos principais para a gente pensar no planeta e tu acaba distribuindo isso de algumas outras formas é água e mudança climática. Tanto que mais. Entendeu? O resíduo, não. Se tu pegar e entender a água, o funcionamento da água e quanto de água é gasta para gerar qualquer matéria-prima, tu vai reduzir o custo da matéria-prima, vai reaproveitar mais, vai reduzir resíduo. Então são os dois pontos de visão. Eu li num artigo recentemente, não vou saber quem está agora, mas me chamou muita atenção. Quer dizer que os pontos que temos que entender são que a água e as mudanças climáticas são nossos pontos chaves para a virada desse século que já estamos há 20 anos dentro do século. Porque junto com toda essa proposta, como sempre, a gente está com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Os ODS a gente vai ali batendo sempre junto. Então, um objetivo que é o último, mas que sempre abraça todos, é o de parceria, que é o ODS 17, que é a questão da parceria, e essa parceria ela é primordial, porque é assim que a gente forma os nossos debates, que a gente forma as nossas comissões, que a gente forma os nossos projetos, os eventos, as propostas, né? E esse aqui está tendo uma parceria, isso aqui é fazer acontecer, né? Então, os objetivos, eles trazem toda uma questão socioambiental que é dentro do Fórum do Arroio Sapucaia, algo que já vinha sendo falado antes mesmo, né, Luciano? Antes mesmo de vir, porque antes lá do tempo da Agenda 21 já acontecia essa preocupação das comunidades estarem conhecendo, cuidando, se sensibilizando para as águas do seu entorno. Isso ficou muito para trás, né? Agora, recentemente, no 10º episódio que a gente apresentou da Base Ambiental, a gente falou um pouco sobre solicitações de pessoas, né? Quais são os próximos programas para a gente poder entender. E eu, no meu entendimento, e fora alguns pedidos, a gente montou um sistema de entrevista, pesquisa. Eu respondi. A ideia é, cada 10 episódios, a gente tem um episódio meio maluco, um episódio que nós vamos falar sobre isso. Ó. Tá aqui, vamos chegar mais perto. A ideia é as pessoas interagirem mais, até para trazer mais sentido para o Base Ambiental. E os objetivos de desenvolvimento sustentável são muito importantes. E eu tenho visto ao longo dos anos que alguns municípios estão fazendo a sua parte, a maioria ainda não. E é bem complicado. Tem muita gente que nem sabe do que nós estamos falando ainda, né? Então, realmente tem muito trabalho. E 2030, a Agenda 2030 é ali, nós já estamos em contagem regressiva. Então, assim, claro, tem movimentos. Me dá muita esperança quando eu converso com o Coletivo 21, quando eu converso com o Grêmio Estudantil de alguma escola, por exemplo, Liberato. Então, tem potenciais muito fortes, jovens, com a ideia de mudança. Então, isso me deixa bem satisfeito com o momento de poder vislumbrar isso, né? Ter uma chance da gente poder ainda mudar um pouco. E o seminário, então, convida, né, essas comunidades, esses jovens, esse potencial todo de trabalho e essas parcerias para a gente se encontrar. Então, lá de 4 a 8 de outubro, dentro da Semana Interamericana, da 28ª Semana, né, Interamericana e da 21ª Semana estadual, junto com a ABS, que é a Associação Brasileira das Águas, né? Que a gente tudo é assim, um vai abraçando o outro. É importante porque a ABS tem um canal muito forte. Para quem não conhece a ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Eu tenho trabalhado com eles há alguns anos.
não só no estado, mas no Espírito Santo, agora até está envolvido com os cursos. Algum ponto positivo teria que ter a pandemia, a gente está muito mais perto. Então eu tenho feito muito contato com o pessoal do Espírito Santo, com o pessoal da Bahia. Então são coisas inovadoras, né? Que acabam, como eu digo, né? Tudo não pode ser negativo, tem que ter ponto positivo, tem que ter ponto positivo. Algo a gente tem que aprender com tudo isso. Tem que aprender com tudo isso. Então tá tendo muito movimento. Eu tenho um bom contato com a ABS, contato com algumas pessoas que estão dentro da ABS, que são amigos pessoais. Então a gente está vendo esse crescimento. E a ABS realmente é muito envolvida. E está fazendo reuniões desde junho, fazendo encontros. A gente está, então, representando Canoas, né? Porque cada município tem a sua representação. Representando Canoas, então está eu, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Silvia, né? Que é a geóloga, com o apoio da Secretaria e da Prefeitura, porque eles que estão nos ofertando a participação, estrutura. Não, a estrutura, isso, para fazer o seminário online, né? Então, esse é um trabalho de reunião de comunidades e de projetos. Então, a gente tem realmente em Canoas essa organização desta forma, com apoio, né, das outras cidades, porque tem de Esteio, tem de Sapucaí, tem de São Leopoldo. Sim, é uma comissão que vai ajudando. Então, abre segunda-feira no dia 4 às 19 horas, tá? Já tem o link para fazer inscrição para o seminário, porque a gente já está divulgando. Quando divulgarmos aqui o nosso programa, já vai com o link para inscrição, né? E esse nossa segunda-feira, então, é com a Secretaria do Meio Ambiente, abrindo aqui em Canoas, e com o engenheiro Pedro de Portugal, que é um parceiro também, já esteve com a gente aqui na UBRA, e com o engenheiro Ricardo Dalfarra também, que trabalha com isso. Depois, cada cidade, nós temos também o nosso colega do conselho, que é o professor Vinícius Della Salle, o pessoal das outras cidades fizeram uns convites interessantes de Ministério Público, né, que está se confirmando, sim. E também nós temos o pessoal da coleta seletiva, tem um dia especificamente para resíduos. E na programação... E sempre tem, é uma questão importante de ser falado quando fala em água. Hoje, né? no final do programa aqui, a gente deve deixar o link todo junto na divulgação desse programa. Já, aos poucos a gente está divulgando. Tem bastante ação ainda durante o mês de setembro, tipo nosso encontro, uma própria entrevista contigo, porque sustentabilidade é base, e nós queremos falar sobre isso, né? Então vai ter um programa, realmente uma entrevista contigo sobre isso, porque a base ambiental está trazendo dessa forma também todo um debate, e é muito importante que a gente cada vez mais divulgue e participe. Concordo. A gente já fez um programa sobre gestão ambiental e educação ambiental que tu participaste. A ideia é trazer isso para mais gente, cada vez mais gente. E tá vindo. Tá vindo. Às vezes trabalho de formiguinha, mas essa exposição é uma necessidade. Excelente trabalho, tá falando com a Silvia, não tem pessoa ainda, a gente conversou sexta, a gente fez um trabalho sobre resíduos, e eu conversei com ela, eu digo, a mulher das águas. Eu disse para ela, porque a gente falou muito sobre as nascentes do município. Sim, que estão sendo catalogadas, né? Que nem São Leopoldo também está fazendo, né? Canoas começou até antes, mas realmente agora que está começando a... eu acredito que foi, sinceramente, foi por causa do impulso de São Leopoldo. A gente chegou e levou para a reunião do conselho. E aí, não vão fazer nada? Não, até já tinha começado em Canoas, né? Mas parou. Então, eu acho que é bem importante. Agora, com toda essa tecnologia, para a gente poder localizar e eu disse para ela, cuidar. Tem as cartas. Ela disse, tem as cartas do Exército que tu pode pegar e usar como auxílio. Ali não tem tudo. Eu disse, eu sei, mas já é no começo. É um trabalho árduo, assim. Mas, para mim, o principal não é só mapear, separar. É as pessoas entenderem a importância disso. É entender a importância de uma área úmida do município, é entender o impacto disso no abastecimento, é entender que o crescimento desorganizado, hoje o que a gente sofre, quando eu falo, não falo só de Canoas, falo de Novo Hamburgo, de São Leopoldo,
Porto Alegre, o crescimento desorganizado ao longo dos anos mostra o problema que a gente vem carregando. Continua alagando. Estava alagado semana passada a Secretaria de Meio Ambiente de São Leopoldo, que é uma área lindíssima. Lá onde tem Quando dá essas chuvaradas, chuvarada, né? com que enchente. E aí, sim, a cidade toda foi crescendo em torno do rio. Não só ali, né? Mas tem um problema. Isso é histórico, né? Isso é histórico. Né? Só que a gente hoje tem muito mais conhecimento, tem muito mais tecnologia. Se mudou um ponto de vista que eu acho muito importante. Não podemos ficar batendo no mesmo erro, né? De ficar ali hoje a mão impactando. de obra técnica ficou muito mais elaborada. Hoje tu vai num desenvolvimento urbano, tu vai encontrar um engenheiro civil, um arquiteto, tu vai poder conversar com eles sobre áreas permeáveis. A gente tem vários problemas ao longo. E a arquitetura sustentável, que é algo que é muito importante. Conheço em Porto Alegre um condomínio que aproveitou toda uma encosta do morro, assim, que ficou lindíssimo. O que pesa muito sem ainda impactar. É uma legislação que os amigos da construção civil, que não me odeiem, mas tem que ter uma cobrança maior para ter estações de tratamento dentro de condomínio, para ter áreas permeáveis. Então, isso é mudança de plano diretor. Então, tu tem técnicos muito interessados. A gente conversa muito com a secretaria. Silvia, Gustavo, pessoas que a gente que querem mesmo que nós, né? Então, essa ideia, esse conceito, essa estrutura é complexo, né? As pessoas têm que entender isso para trabalhar de uma forma mais harmônica. Mas deixa eu te entrevistar mais, guri. Deixa eu te perguntar alguma coisa. O que mais tem que perguntar para mim? Eu quero saber mais, né? Vamos ver, então. Semana Interamericana. 28º. Como é que surgiu isso há 18 anos? Eu acho que o pessoal entender por que tem uma semana da água. Não, na real tem. Isso para as pessoas. Na real, a gente tem datas muito ambientais aí que a gente tem que estar sempre nos lembrando, né? A necessidade de ficar cuidando. Porque isso vem. Vamos falar lá da Eco 92, né? Quanta coisa lá em 1992 a gente teve que se dar conta. Então, a gente vai falar de história, a gente vai falar de geografia, a gente vai falar de biologia, falar de muita coisa. Como professora, eu sempre falo isso, né? Então, por que as datas foram sendo enfatizadas e foram criadas semanas? Porque realmente a necessidade é grande, urge aí, né, o cuidado. E muitas vezes isso cai né, o Dia da Árvore ficou para desenhar uma árvore. Nem falo mais do Dia da Árvore, bem lembrado agora. Né? Que agora, né, nós estamos no mês, né, da árvore. E aí, então, o que a gente faz? A gente vai lá e fala, eu como trabalho com água, vou falar da mata ciliar, né? Vamos lá falar de toda essa necessidade do verde aí para a gente poder sobreviver. Falando em mudanças climáticas, daí a gente vai linkando todos esses assuntos, porque é transdisciplinar isso aí, né? É intersetorial também, é muito grande tudo isso. A gente conversou em outro momento sobre educação ambiental, né? E como isso estava linkado. A gente passou agora os últimos 2 anos de forma geral, talvez por causa da pandemia também, pelas situações de governo, a gente passou um limbo tanto para isso. Nós, quanto ativistas, não, né? Porque a gente vê, tenta, mas parece que a informação ficou congelada. E saturada também, muitas vezes, né? Porque ficou tudo muito online, é coisa muito demorada. Como é que tu entende isso hoje? A gente poder aproveitar esses recursos, usar isso a nosso favor. Eu estou entendendo, por exemplo, teve alguns pesquisadores, acho graça, né? Mas não tem graça nenhuma eu dar uma palestra na Alemanha daqui da minha casa. Eu disse, não, tudo bem, mas isso não pegou e não abriu muito mais caminho. A gente que nem agora, a gente está entrando em época de fronteira do pensamento e está com uma estrutura genial, gigantesca. Será que não vai ter mais acesso? É isso, e a gente está usando a ferramenta de jeito certo. Como é que tu enxerga isso vindo agora com fórum, Semana Interamericana? Porque eu fui nos outros eventos, estavam bem cheios, mas a gente está com uma possibilidade de acesso muito maior. Muito maior. Porque assim, eu participei do Encontro Nacional de Educação Ambiental em Santa Catarina em 2017. Esses dias veio a lembrança e eu compartilhei lá. E era uma dificuldade. Eu trabalhava na época em 3 locais, então realmente sair daqui para lá tinha que fechar muito a agenda, né?
Mas a gente conseguiu porque era aqui, em Santa Catarina. Agora, quando é muito mais longe, é muito mais difícil. Fazer os eventos no Nordeste. Isso, e é importante. Já querem, é importante. E é importante para a gente conhecer todos esses ecossistemas que tem aí também, né? Mas agora, com o online, a gente sempre tem que ver o pró e o contra, né? Não, nada é totalmente ruim, nem totalmente bom. Tudo tem que ser só... A gente tem que ver e aproveitar o que é bom. Agora nós vamos ter, então, uma palestra do Pedro lá de Portugal, com todo um know-how lá de recuperação de rios. Ele acha que lixo zero. Isso, ele já participou com o nosso desse ano no Dia da Água. Participou com o Projeto Arroio-Araçá, com o Limpa Brasil, no Dia da Água. A gente fez um baita de um trabalho junto ali, né? E ele é parceiro mesmo, assim, sabe? Lá de Portugal ele tá sempre aí, a gente tá sempre curtindo também. Então é um know-how muito grande de recuperação de rio, né? É um trabalho forte, né? Que agora eu vi, eu assisti, vou ter que dizer aqui, né? Lá na página do Ricardo Alfarra, um que foi aluno dos dois. E essa coincidência eu achei muito legal, porque olha que encontro bacana que tá tendo aí. Então vem o Pedro lá de Portugal, o Ricardo aqui do Rio Grande do Sul, se encontram no seminário nosso aqui, vem um rapaz que conhece os dois e que comentou lá que quão importante vai ser essa segunda-feira com esses dois, né? Então, se a gente fica vendo, isso não teria, de repente, num local ali, né? Num momento presencial. Tem uma coisa interessante, né? Eu conheço os irmãos Alfarra, né? O Rossano e o Rica. O Rossano também é parceiro. Porque a gente é muito envolvido com basquetebol, é um lazer. Isso que o Rica tá uma vida, eu acho, em Santa Catarina, né? Morando um tempo em Santa Catarina, não tá? Acho que o Rica mora em Santa Catarina, né? Não. Ele vai estar fora, ele vai falar de fora, mas eu não sei se ele mora lá. Eu acho que tá morando em Santa Catarina. Isso é outra coisa legal, né? Ele não vai estar aqui, mas vai poder participar. Isso, né? Isso é uma coisa diferente, né? E aí, esse acesso que eu acho que agora a gente tem que aproveitar. Que nem a gente está mostrando agora um programa aqui com foco em meio ambiente, em desenvolvimento sustentável, em educação ambiental, e acaba tendo um impacto social muito grande, porque a gente trouxe pessoas, a gente falou sobre fome, sobre monocultura, sobre trabalho e renda, as coisas envolvidas com isso. Então é muito interessante. E acho importante esse processo de familiarização, a gente levar isso de um jeito simples para mais gente possível. E outra coisa que é importante, né, Luciana, é a questão do consumo, né? Então, vamos falar consumo da água também, né? Consumo de resíduos, de todas as formas, de produtos, né? Tudo envolve a água. E a gente, muitas vezes, não se dá conta do quanto isso está acontecendo. E a mudança climática, paralelo a isso, com toda uma questão das chuvas, com toda uma questão do desmatamento, com toda uma questão do gelo lá dos polos. Então, tudo isso envolve o tema. É muito grande. Falamos muito forte sobre isso. A gente teve também, acho que foi o segundo programa, que a gente falou sobre história e consumo com um professor que era envolvido também com vegetarianismo. Foi muito forte, sabe? Muito forte a ideia do consumo, a pegada hidrológica e para onde todo esse alimento... Pegada ecológica. É complicado, né? Pegada ecológica e hidrológica. É complicado. É complicado. Quantos planetas estão sendo necessários? Tem uns cálculos, né, aí matemáticos interessantes, até a matemática ecológica está sendo bastante interessante de ver, né, como é que é isso. Quantos planetas estão sendo necessários para... Cada vez era menos tempo nosso Estamos passando por um momento delicado. Do esgotamento. Né? Um momento delicado de gestão de tempo para tudo isso e entendimento disso. Eu acho que isso é o principal. Esse é o mais complexo. Estamos vivendo momentos precisos. E por isso, então, tem as datas, né? Porque a gente precisa estar toda hora retomando a importância de cada uma dessas riquezas que a gente tem. E para isso, então, a gente cria
um seminário, né, enquanto Fórum do Arroio Sapucaia, porque é bem regional aqui, mas passa também a ser participativo no estadual. Como isso está parecendo, assim, aos olhos de vocês, assim, ao longo dos últimos anos, a participação do pessoal de Sapucaia mesmo, pessoal de Esteio, esse entendimento tem aumentado? Qual é o teu sentimento dessa participação? Olha, a gente sempre teve uma participação bem boa das comunidades, né? E tanto que tem certificação. Então, tu vai ali, tu te inscreve, tu também tem certificação. E ali que tu vai vendo ali, quando o pessoal começa a pedir, que tu vê assim, ó, como o pessoal realmente participa, como o pessoal gosta de assistir. Tem escolas que estão, e a universidade que está envolvendo as suas turmas, né? Porque isso também tem a ver com o conteúdo que está trabalhando. Então, a participação é das mais diversas. Hoje mesmo eu tive o contato de uma pessoa da associação aqui na Matias Velho, né? Que vai envolver a comunidade também. Então, a cada liderança é um multiplicador. E isso é o legal, entende? Que esse é realmente o objetivo nosso. Que a gente tenha esses contatos, essas participações, para que lá em cada local possa atuar, então. Porque mesmo com o seminário, às vezes a gente fica falando também de uma forma muito técnica também, porque a gente vai falar lá, queremos ouvir as pessoas que realmente estão... nós estamos precisando deles, né, para poder ver as legislações funcionarem, para poder ver as questões técnicas, né, melhorarem. Então, mas a comunidade também faz as suas ações locais. Sim. Então, durante o mês de setembro, essas ações locais vão estar aparecendo na nossa apresentação do seminário como preparatório. Sim. Né? Como a saída que a gente fez lá na Fazenda Guajuvira. É uma ação da comunidade. Vai apresentar esse trabalho atual que estão fazendo no São Leopoldo, aquele das nascentes. O Daniel vai apresentar. Sim, muito legal. Isso aí. E vai o pessoal dos resíduos também. Vai ter. Lá, São José, não me lembro qual é que é a cooperativa que vai apresentar. Não, tem de todas as três, das 4 cidades. Sim. Aqui, quem está organizando isso até é a Francisca, né? Uhum. Que é a mais antiga ali, nossa, do grupo do fórum. E também tem, assim, por exemplo, tem uma escola junto com o projeto Arroio Araçá de Turno Inverso que vai fazer um trabalho muito legal com os bueiros, com as crianças. O mar começa aqui. Sei que hoje... Que é uma proposta da ABS, inclusive, né? Sei que hoje é o dia do Arroio Sapucaia, mas fala um pouco sobre o teu projeto pessoal. Do Arroio Araçá? Não, o Arroio Araçá tá junto em tudo aí, tá. O pessoal, nós fizemos um grupo de educação ambiental e junto com a Silvia ali pra gente cada vez mais ir atrás disso, né, da necessidade mesmo. E tem professoras super atuantes, e tem outros projetos também da Parceiros Voluntários, né? O SOS Mata Atlântica sempre junto. Então, assim, ó, é inter mesmo e é parceria. Importante falar de novo também, o Arroio Araçá é um arroio do município de Canoas e todo esse trabalho a gente acaba trazendo a professora Inês, que acaba estando envolvida com vários municípios, com várias localidades, dependendo do estado. E é importante as pessoas entenderem a importância. Eu tive, junto com a Semana Interamericana da Água, eu tive uma experiência muito importante para mim, para o meu crescimento, que foi com o Irmão Sequim. Que também eu vou fazer uma retrospectiva da Romaria das Águas, que muitas vezes participou junto com a Semana, e também culminava em outubro, né? Então, nós começava lá com coletas nas nascentes, lá em março, né? No Dia da Água, a gente já começava a movimentar, organizando, não era um seminário, então, como o Fórum faz, mas uma romaria. Né? Vai seguindo ao longo do período. Que vinha acontecendo e culminava também na Semana Interamericana, na verdade até dia 12 de outubro. E eu com o Irmão Sequim participei 10 anos, né? Fui a criadora das cartilhas, inclusive, da Romaria, né? Tem um blog, Romaria das Águas do Guaíba, porque daí era todo o envolvimento da Bacia do Guaíba. Então, quantas cidades eu conheci, quantas nascentes eu fui junto fazer coletas. Tem que fazer para as pessoas entenderem isso. Isso, e mobilizou. O pessoal não olhava para as nascentes. E era uma questão interreligiosa também, entende? Então, vinha com toda uma outra proposta cultural, religiosa, além da educação. Além da educação. Também a gente pretende fazer dentro dessa semana essa retrospectiva, porque é bem importante, né?
provavelmente o pessoal das ilhas lá continuam fazendo a romaria, mas voltou a ser só das ilhas, né? Porque quando eu conheci, ficava só nas ilhas. Daí o irmão Sequim, através da parceria com a Flowers, né, com a federação, a gente fez estadual. Começou a ir nas cidades com a imagem e coletando água. E isso trazia uma emoção muito grande também, sensibilizava muito também. Eu vi cidades resgatando as suas nascentes, limpando as suas nascentes para fazer a coleta. Conhecendo, porque eu também não conhecia. Então, chamou várias comunidades, né? E para as pessoas as pessoas começam a entender a necessidade das nascentes. Isso. E que tomara que não pare isso, que não é porque não tem mais a romaria, que não tem mais esse nosso movimento, que as cidades parem também de olhar para as suas nascentes. É o que a gente tem que fazer, né? É o movimento que tem que fazer. A gente trabalha junto com o Comitê das Águas do Rio Gravataí e tem funcionado, eu vejo que Guaíba movimenta muito bem. Então, os comitês das águas em cada bacia funcionando. O Rio dos Sinos já é mais famoso, o pessoal fica mais em cima. Atuante também. Atuante, é mais forte. Tem associações ambientais, ONGs, um caráter muito forte dentro do próprio Novo Hamburgo, São Leopoldo. O Gravataí também tem, mas eu vejo o Guaíba fora de série, porque tem muito ativista também. Então, eu participei junto com todo esse povo aí que a gente fazia ação, algumas reuniões da bacia do Guaíba ali, né, do Guaíba. E até porque o Arroio Araçá, ele desemboca no Arroio das Garças. Então, a princípio, ele é da bacia do Guaíba. Ele não é do Rio Gravataí e não é do Rio dos Sinos. Aquela história de estar no meio do caminho. Isso. Então, eu também fui lá, apresentei o projeto Arroio Araçá lá, foi muito interessante, foi bem legal. E quando a gente vai fazendo o resgate histórico do arroio, né, do Araçá, no caso, a gente vê que as valas da cidade, muitas valas da cidade eram arroios. E isso dá uma tristeza, porque o irmão Sequim mesmo dizia que a vala da Curitiba era um arroio. Um arroio, né? A gente só diz que a vala da Curitiba é uma coisa horrível, né? Então a gente ainda tem o Arroio Araçá, eu conheci ele como em Confidência a Rua do Valão. Então não é mais a Rua do Valão, é em Confidência e o Arroio Araçá. Mas todo esse processo, eu estou há 17, vai fazer para 18 anos que eu estou com o projeto, né? Começou conhecendo também o Arroio Narvalão lá de Porto Alegre, lá do Dilúvio, Arroio Dilúvio, que também é um trabalho de arroios bem interessante, muito bonito. Né? Historicamente se lança tudo ali. Por exemplo, porque é o nosso dia a dia, ali é o meu vizinho. Da cobertura do arroio, tanto aqui em Canoas, São Leopoldo. Na verdade, tu só esconde, e aquilo ali, dependendo de como tu faz, acelera a água, aí entra toda a história de hidrodinâmica, aquela água vai pegar e vai mais rápido, vai alagar outra área. E aí entra toda a parte social. Não, e a necessidade que a gente precisa desse fluxo todo. Precisa, e precisa que ter o tempo de maturação, só por isso que não pode ter tanta gente. Isso ainda é um ponto a ser compreendido, entendeu? Não, porque mora muita gente, nós temos centros populosos aqui mesmo em Canoas, nós temos a Matias, a Guajuvias. Essa gente precisa de um processo de tratamento de esgoto e áreas de amortecimento para água. Então, tu tem que ter uma área de alagamento, tu tem que é a engenharia sustentável da bacia, né? E esse conhecimento que a gente tenta transmitir através de programa, através de palestra, o trabalho incansável teu, do Daniel, própria Silvia, do fórum. Do fórum, e se trabalha muito com isso, muito com isso. E tem uma coisa que a gente acaba, aquilo que a gente vê é que a gente acaba realmente se preocupando, mas e os lençóis? Como é que estão? E acreditando que vai ser para sempre por causa do Guarani. Isso, como é que estão os nossos lençóis? Então, tudo isso é importante, é muita coisa para a gente falar. É muita coisa. Mas também muita coisa para se entender, né? E o nosso Guarani? Então, eu queria que tu fizesse agora o merchan, né? A propaganda do fórum, da data, que vai estar colocada nos links na bio, tanto no Instagram do Base Ambiental, quanto no próprio programa da Rádio Frida Rock, que é bem importante. Então tá, gente, assim, ó. Então, o 11º Seminário Água para a Vida, do Fórum da Subbacia do Arroio Sapucaia,
convida, através das suas redes sociais, tem Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook, a comparecerem, a participarem, então, de 4 a 8 de outubro, né? Mas também acompanhem antes disso, através das mesmas redes, e nossas também, da Save, do Arroio Araçá, do Projeto Arroio Araçá, todos esses programas que a gente está divulgando, o link para inscrição, participação e certificação. Contamos com vocês todos. Contamos com vocês todos. Quero agradecer mais uma vez a participação da Inês. E foi muito importante a gente estar falando mais uma vez sobre água no programa, para a gente ter essa compreensão dos arroios. Vamos participar lá, vamos dar uma olhada, gente. É importante a gente verificar, entender. E vamos conhecer também o fórum, porque também está virando uma associação, que a gente vai ter ali com a sede na Praça Céu, em Esteio, e bem vizinho do Arroio ali, para conhecer, para visitar, ali onde foi revitalizado, né, o Arroio em Esteio, muito bonito, tá ali. E também vão ter, provavelmente, com o passar dos anos, aí, eventos, possibilidade de projetos, e vamos cada vez mais aumentando essa parceria, né, Luciano? Com certeza. Então, queria agradecer mais uma vez, né, pela visita da Inês, a gente falar sobre o fórum. Lembrando que esse programa, o Base Ambiental, é uma iniciativa da Save Soluções, competência, seriedade e experiência em processos produtivos, químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistemas de gestão integrado. Pod Launching, levando ideias às nuvens, que é a nossa nova casa, e um apoio especial da nossa querida Rádio Frida Rock, uma rádio empoderada. Então tá, obrigado mais uma vez. Obrigada. Até mais, gente.